shamatha. Eu gosto de chamar ela de centramento, é uma técnica para te trazer para o agora, é uma técnica para te colocar vigorosamente no presente. Ela está descrita no livro também. E é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Nessas 4 aulas, o que eu vou fazer com vocês é percorrer, para quem chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, é percorrer as estruturas fundamentais das práticas meditativas. Então, nós vamos percorrer as grandes faculdades da consciência que a meditação tanto tende a desenvolver, quanto usa como suporte. Quais são essas faculdades da nossa consciência? Nossa atenção, nossa concentração, nossas intenções, nossa memória, nossas emoções, nosso silêncio, nossa intuição e nosso aprendizado ou nosso entendimento. Essas 8 qualidades eu chamo de a nossa bússola da lucidez plena. Então, é isso que a meditação tenta desenvolver em nós. Tá bem? Até aqui, alguma dúvida? Eu vou passar algumas instruções de percurso. Encontrem um lugar confortável para vocês sentarem. Na cadeira ou no chão não faz diferença. Você pode sentar, eu vou ensinar as posturas de perna cruzada, eu vou ensinar as posturas na cadeira. Então aí você escolhe qual fica melhor para você, tá bem? Até aqui alguma dúvida? Não? Então, eu vou ensinar algumas posturas muito simples e básicas para você começar uma prática meditativa. Posturas que eu chamo de posturas de chão. São 5 posturazinhas que são essenciais para você começar a meditar. Mas antes, para a gente abrir com o pé direito o nosso curso, vamos fazer, como sábios de outrora, o Shanti Mantra, para que os bons augúrios e os bons auspícios dos mestres que pavimentaram o caminho à nossa frente nos abençoe para que a gente consiga vigorosamente realizar a nossa prática. Sahana bhavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shantihi, Harihi Om Tatsat, Om Shri Guru Bhyo Namaha. Que ambos sejamos nutridos, que ambos sejamos protegidos, que juntos alcancemos a coragem, que sejam luminosos os nossos estudos e que não haja ódio algum entre nós. Paz, paz, paz entre todos os seres. Muito bem. Já entrou todo mundo? Ainda não, né, Paty? Estamos conduzindo esses 10 minutinhos de introdução. Então, nesses 2 minutos que a gente tem antes de começar propriamente, alguém tem alguma pergunta de antemão que queira fazer? Nada? Alguma dúvida, incômodo, inquietação? Se vocês conhecem mais gente que queira fazer esse curso, mas agora já foi a primeira aula, nós vamos apresentar ele, se não mensalmente, com alguma frequência maior do que os outros, porque ele é um curso rápido que te habilita a produzir e a conseguir fazer suas práticas meditativas sempre. E ele também vai estar disponível logo mais no Hotmart, de forma offline, tá bem? A outra coisa alguém tem alguma dúvida? Os cursos você vai dar, ou vai continuar online ou é só por causa da pandemia? Varia. Nós vamos continuar a escola online, uma vez que ela foi aberta não fecha mais, porque isso inclusive nos possibilitou abrir a nossa escola lá na Europa e em todas as partes do Brasil. Tem gente estudando com a gente de tudo quanto é lugar. Eu tenho certeza que nessa turma tem gente das mais distintas localidades. Tem, por exemplo, o Darcy e Edith são do Rio Grande do Sul, embora eles já sejam da Sangha, mas são de bem longe, né, Edith? Videira, Santa Catarina. Hã? Videira, Santa Catarina. Pois é, então. O Omar é lá do Rio, né, Omar? Tô vendo ele ali pequenininho. Eu tô longe da tela do computador, então eu não tô conseguindo enxergar vocês direito. Então, o legal da escola online é que ela possibilita que eu chegue a vocês de uma maneira mais fácil e mais simples. Antes eu ficava viajando, né, pelo Brasil. Então, as duas coisas vão acontecer. Eu vou voltar quando a pandemia acabar a viajar e a fazer os cursos aqui no Instituto, mas os cursos online, esse estúdio foi criado para isso, para que a gente continue com as aulas assim. Agora, uma coisa importante a gente vai passar as gravações
de como fazer essas práticas, essas 4 praticazinhas por áudio pelo WhatsApp. Mas é importante que você se lembre que meditação conduzida não é o ideal da meditação. A meditação ideal é aquela que você faz por conta própria. A meditação conduzida, ela é quase hipnótica. Ela vai te levando a um estado. Então, eu não sou contra o uso de aplicativo, eu não sou contra o uso de livro ou de meditação guiada por áudio, até porque eu vou mandar para vocês, mas precisa dar um passo a mais. E o que eu vou ensinar para vocês hoje é suficiente para que você faça sozinho. Só precisa ter coragem, gente. Eu garanto 2 coisas. Esse troço funcionou comigo no meio de uma crise suicida terrível. Eu conto disso não para dramatizar a história, mas para dizer, olha, eu sou teimoso, eu sou cético, eu sou inquieto, falante pra caramba. Então, todos os estereótipos que as pessoas pensam de um yogi, de falar devagar, baixinho, eu não tenho nada disso. Funcionou para mim. E a segunda coisa que eu prometo para vocês, a coisa menos pior que pode acontecer se você fizer errado ou se você não fizer é nada. Se você não fizer a prática, eu te prometo que não vai acontecer nada. O que eu estou querendo dizer com isso é, fundamentalmente, para que haja resultados, para que você colha os benefícios da meditação, que são inúmeros, desde melhor qualidade de sono, melhor capacidade de tomada de decisões, melhor capacidade de percepção do presente, melhor satisfação com o agora, além dos inúmeros outros benefícios que são realmente o que a gente está atrás, como mais lucidez, mais clareza, etc., você precisa fazer. A gente precisa quebrar esse paradigma contemporâneo de achar que as coisas têm que vir mastigadas para nós. No caso da prática, a gente precisa dar o passo e se empenhar em fazer, porque são alguns minutinhos de introspecção na qual você vai dar para si mesmo um alimento consistente e vigoroso. Eu preciso que você se comprometa a fazer, senão não funciona. É só isso, assim, necessita de uma certa disciplina, de uma entrega e de uma disciplina. Tá bem? Dúvidas? Nós vamos começar já. Tem só 34 pessoas? Tem 35 pessoas na sala? Ué? Bom, então essa é outra coisa que eu vou pedir para vocês. A gente precisa sempre começar pontualmente às 19h30, porque senão a gente acaba prejudicando a hora de tirar as dúvidas e tudo mais. Tá bom? Então vamos começar com as nossas posturas para relaxar e para aprender a ficar na postura correta. Essa primeira parte do relaxamento, se você quiser fazer até deitado, deitada, você pode. Eu vou fazer agora uns asanas de alongamento, que são necessários para que você se perceba no corpo com mais tranquilidade. Depois disso, a gente vai fazer um relaxamento e uma presença no corpo. Se você não é muito dorminhoco, você pode até fazer deitado. Geralmente, se você está muito cansado de um dia de trabalho, você vai acabar pegando no sono, por isso que a gente fala para meditar sentado, tá bom? Então vamos primeiro sacudir os nossos braços para cima e para baixo, abrindo e fechando os nossos dedos, inspirando e expirando vigorosamente para ativar a nossa circulação periférica. Se ficou muito ruim o som, vocês me falam, aí depois eu trago o microfone para perto de novo. Eu aumentei o ganho dele. Tá dando para ouvir bem? Então tá. Vamos parando devagar. E uma pergunta que as pessoas sempre me fazem: precisa fazer essas posturas sempre que eu for meditar? Não, mas postura de yoga é meditação com o corpo, já é movimento de condicionamento do corpo para um estado de maior plenitude e atenção. Segunda coisa, se você está com o corpo todo dolorido, vai ser muito difícil que você se estabeleça imóvel no presente de maneira prazerosa. E a meditação precisa ser, em algum grau, prazerosa. Precisa ser, no mínimo, muito interessante você parar para investigar quem é essa que está aí te acompanhando do começo ao fim da sua vida. Que não é nenhum outro senão você mesmo. Certo? Tem que ser um encontro gostoso de si consigo. Então, as posturas ajudam a desenvolver esse condicionamento físico e mental para te estabelecer no agora. Primeira das posturas que a gente vai fazer é... Eu vou virar de lado, que fica mais fácil. Você vai estender uma perna, flexionar a outra, aqui junto da coxa, inspirar fundo, estender os braços lá em cima e buscar o pé à frente.
Se você não alcança, como eu estou fazendo, não tem problema, vai onde dá. Ah, eu só alcanço a canela, vai soltando e ficando ali. Ah, eu alcanço meu pé, vai puxando e trazendo o cotovelo para junto do joelho. Se você consegue pegar com as duas mãos, aí depois, de pouco em pouco, você vai trazendo a cabeça assim, até encostar no joelho. Inspira. E na expiração, solta o esforço excessivo. Alongamento não é ficar indo e voltando, é parar numa postura e tentar ir um pouco mais a cada instante. É importante que vocês façam o asana. Ele ajuda a melhorar a qualidade da postura corporal, do vigor e da presença corporal, de modo a dar melhor sustentação na sua prática. Volta devagar. Essa perna que está estendida, a gente passa aqui por cima da que estava flexionada e a gente vai fazer uma torção. Então, ela passa aqui por cima. Se você consegue, abraça com o braço oposto. E se você ainda consegue, você usa o braço oposto como alavanca e torce na direção contrária. E olha lá para o outro lado. Mantém as costas retas e sente, na medida em que você inspira e expira, essa massagem nas vértebras. Volta devagar. O outro lado. Inspira, ergue o braço lá em cima. E busca o pé à frente. Mesma coisa. Se você não alcança o pé de jeito nenhum, você pode pegar uma meia e enganchar assim no pé e puxar. Inspira e na expiração vai soltando os pontos de tensão excessivos. Vai percebendo onde é que você está contraindo que não precisa, porque o exercício ele promove uma certa dor, porque ele está soltando os pontos atrofiados e melhorando a elasticidade. Mas muito do nosso sofrimento com alongamento é porque a gente fica ali, vai soltando o ar e tornando o alongamento mais suave. Volta devagar, mesma coisa, passa a perna que estava estendida por cima da outra. Se você consegue, abraça com o braço oposto. Se não, você ainda faz melhor que isso, passa o braço oposto por cima e usa como alavanca. E olha lá atrás. Então você percebe que o meu eixo da coluna está ereto e que eu estou promovendo uma torção de boa parte das vértebras, desde lá do meu pescoço até a lombar. Hã? Isabel está com o braço. A Isabel está com o braço invertido, é outro braço. Então lembra, ó, se é a perna direita que está por cima, o braço esquerdo é que vai. Isso. Volta devagar. Tá acabando. Não chora. Ah, me inscrevi no curso de meditação e estão me torturando. Calma, que piora. Ó, então estende as duas pernas à frente. Ajeita o bumbum lá atrás para melhorar a postura das costas. Isso, acreditem, se quiserem, é postura de meditação descrita nos textos. Não sei para quem, mas é. Imagina ficar 3 horas assim. Inspira fundo e busca os pés à frente. Se você não alcança, pega onde dá. Se você alcança, vai descendo. Volta devagar. Junta os pés, um pé com o outro. E isso aqui, para quem quer meditar no chão, é muito importante. Samanasana. Ah, Guilherme, eu não tenho essa abertura. Tudo bem. Se você fica assim, usa seus cotovelos como alavancas. E aí, você vai descendo devagar. O objetivo é que você vai com a sua... Vai dar um beijinho no seu dedão. Vai o quanto der. Então, você segura assim. Com os cotovelos, você vai abrindo. E vai descendo com as costas retas. Até encostar lá na frente.
Não me xinguem, faz devagar. Expira para soltar a tensão excessiva. E vai sentindo abrir essa musculatura da virilha. Volta devagar. Muito bem. Aí, agora, por que é que eu falei que essa é uma postura importante para quem medita no chão? Porque qualquer que seja a postura que você vai usar, meia lótus, lótus, samanasana, badrasana, enfim, você precisa triangular a sua base. Então, quando você tem uma boa abertura, você distribui seu peso não só nas nádegas e na coluna, mas você distribui entre as pernas. E isso ajuda para que a prática se torne mais suave e mais confortável. Tá bem? Nós vamos agora fazer um relaxamento. Então, eu vou fazer com vocês alguns pranayamas que também ajudam a prática a começar a acontecer. Eu estou usando uma almofada dessa, vocês podem usar um zafu, vocês podem usar uma almofada dessas inclinada, que vai ajudar a triangular ainda mais a sua base. Desse tipo aqui é um pouco difícil de achar, né? Porque essa daqui a gente trouxe lá da Self-Realization Fellowship. Mas, bom, vocês podem fazer o relaxamento deitados, mas eu já vou ensinar as posturas sentados para meditar. Pode ser? Porque essas posturas com as quais a gente vai fazer os pranayamas, ou seja, os exercícios respiratórios, vão ser também a postura com a qual você vai meditar. A primeira e mais importante coisa da sua meditação é achar os seus isquios. Essas duas bolinhas na sua bunda, que são os pilares da sua meditação. Então, senta em cima das suas mãos. E aí, vai balançando para frente e para trás até achar dois ossinhos. Acharam? Esses dois ossinhos, que até no começo é meio incômodo sentar em cima deles, eles são o eixo axial da sua prática. Quando você sentar em cima deles, você cria uma postura estável e confortável o suficiente para que o máximo da sua capacidade de ar seja utilizada. Tá bem? Então, bom, você está ali, balançou. Acharam os isquios? Balança para frente, para trás, de um lado para o outro. Quem não conhecia seu isquio, muito prazer. Achamos. Isso. Encontrou os isquios? Então agora está na hora de escolher a postura com a qual você vai sentar. Tem várias. Por exemplo, Darcy e Edith, que são amigos, alunos e também professores, são membros do Instituto, eles usam Vajrasana, né? Olha lá. Ó. Vira de lado, por favor, Edith, só para eles verem como que é Vajrasana. É isso, Darcy, obrigado. Então, Vajrasana é sentar-se sobre os calcanhares. Eles estão usando um banquinho Seiza para evitar que corte a circulação. Até tem um aqui, depois eu mostro na próxima aula. Isso é uma forma de meditar no chão. Você pode também usar uma almofada entre o glúteo e o calcanhar. Mas aí, para quem não está acostumado, pode ser um pouco incômodo. Mas para quem não tem muita abertura, dá para ficar tranquilo. Eles dois meditam 3 horas por dia nessa postura e dá, né? Até o momento deu. A outra postura é... Se você está na cadeira, vai. Então, tem duas posturas na cadeira muito básicas. A primeira são os dois pés plantados firmemente no chão a 90 graus. E você vem bem para a pontinha da cadeira para que você, ao não amparar as costas, tenha mais um ponto de atenção para não dormir, para não se dispersar. Então, você tem ali suas costas soltas e você fica numa postura estável e confortável. Ok? A outra postura, para quem tem dor nas costas e tal, vai bem para trás da cadeira e ampara o maior espaço das suas costas, desde a lombar até a cervical, até onde der. Então, a ideia é ficar o mais estável e confortável, achar os isquios e deixar as costas retas. Tá bom, então eu já falei de Vajrasana, eu falei as posturas nas cadeiras. Tem gente que gosta de cruzar a perna na cadeira, assim, né? Cruzar uma perna na frente da outra. Se isso vai te dar estabilidade, não tem problema. A questão é lembrar, né? Quando você planta os dois pés firmemente no chão, você também está distribuindo o peso do corpo de uma maneira mais harmônica, tá bom? A outra postura que a gente tem é essa daqui, a mais fácil de todas. Não é o pé cruzado assim, porque isso corta a circulação. É um pé na frente do outro, assim. Isso é Samanasana. Percebe que você consegue triangular melhor a sua base? Olha só.
Muito bem. A outra postura é meia lótus. Então, você coloca um pé em cima de uma das coxas. Tem uma variante para isso, que é a meia lótus, que é a Ardha Swastikasana, que é um pé entre a coxa e a panturrilha. Aqui, ó. Tem gente que acha que essa postura é extremamente confortável. Eu gosto, às vezes. Uma outra postura é Padmasana. Para quem tem mais elasticidade, para quem está mais acostumado, são os dois pés em cima das duas coxas. Ok? E aí você balança de um lado para o outro para encontrar a postura ideal. Ah, bem, achei. Nossa, achei meus isquios. Muito prazer, meus isquios. Estamos aqui. Ok? Então agora a gente vai começar com os pranayamas. Vamos achar nossa postura e leva tempo. Eu estou sendo bem didático porque sem esses stone steps, né? Esses passos fundantes, o resto da prática vai ser manca, né? Sem essas pequenas dicas, porque a postura, por exemplo, é uma das coisas. Se você senta em cima dos isquios, você gera, segundo os yogis, uma coisa chamada tapasya. É um tipo de calor, um tipo de vigor, um tipo de alerta que não só não deixa você dormir, como promove uma certa clareza mental. Então, essa extensão da coluna. Percebe que se você está com as costas retas, sua respiração vai até o máximo. Se você empobrece a sua postura, olha, você não consegue respirar profundamente, ok? Então tá. Então, achamos nossa postura. Depois de um breve alongamento, vamos movimentar nosso pescoço para que depois desse dia de trabalho, de estudos, a gente consiga estar mais presente de uma maneira mais relaxada. Vai soltando os ombros, solta os músculos da face. E vamos parando para a gente conseguir fazer nossos pranayamas. Pranayama é controle de prana, controle da energia sutil ou da respiração. Nós vamos fazer algumas respirações bem fáceis. Lateral, Anuloma Viloma, abertura dos nadis e Kapalabhati, não? Abdominal? Ah, sim, a respiração abdominal. Tá bem? Então, nós vamos fazer... São pranayamas bem simples, não são técnicas elaboradas. A ideia hoje é ensinar vocês a meditar. E essas pequenas técnicas preliminares ajudam a condicionar corpo e mente para o estado meditativo, tá bom? A primeira delas é a abertura dos nadis. Então, como a gente faz? Na forma tradicional, a gente tapa a narina esquerda com o anelar e o mindinho direito, mas você pode usar a mão direita como uma pinça mesmo. Então, a gente tapa a narina esquerda, inspira com a direita, solta forte com a esquerda. Só observa. Então, eu inspiro com a direita, solto forte com a esquerda. Inspiro com a esquerda, solto forte com a direita, inspiro com as duas, solto forte com as duas, para abrir os canais. Eu estou meio alérgico hoje, então não vou fazer como eu sempre faço, senão vai ser um filme de terror essa aula. Então, inspira com a direita. Tapa a direita, solta forte com a esquerda. Inspira com a esquerda. Tapa a esquerda, solta forte com a direita. Inspira com as duas. Estamos salvos até agora. Coloca a mão esquerda no joelho direito, essa é a respiração lateral. Esvazia os pulmões e aí você vai, observa primeiro, você vai inspirar e no máximo que dá, estendendo o braço para um lado, ficar alguns segundos, voltar e fazer o mesmo para o outro. Então solta todo o ar, vamos inspirar, levando nosso corpo para a nossa lateral esquerda com o braço direito. Estende bem o braço, sente essa expansão das costelas do lado direito. Expire, começa a voltar. Devagar, outro lado. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer o que a gente chama de Anuloma Viloma, que é prestar atenção dos dois lados. Fecha os olhos. Nós vamos, de novo, tapar uma narina, respirar por uma, depois por outra. Mas
Enquanto a gente estiver fazendo isso, você vai só prestar atenção, ou tentar só prestar atenção, em um dos hemisférios, em um dos lados do corpo. Então, quando você estiver inspirando ou expirando pela narina direita, é como se você só tivesse braço direito, perna direita, pulmão direito, rosto do lado direito. E a gente troca. Então, a gente faz o seguinte. Inspira de um lado, tapa as duas narinas, encosta o queixo no peito e depois solta do outro e faz o reverso. Nós vamos fazer 3 vezes de cada lado, tá bem? Costas retas, inspira do lado direito, tapa as duas narinas, encosta o queixo no peito, prende a respiração alguns segundos. Ergue o queixo devagar, solta devagar do lado esquerdo, prestando atenção em como seu corpo se comporta do lado esquerdo, como é que você solta o ar e relaxa na soltura desse ar. Inspira do lado esquerdo. Tapa as duas narinas, encosta o queixo no peito. Ergue a cabeça devagar, solta o ar do lado direito. E devagar, porém no seu tempo, faz mais 2 vezes todo esse processo. Inspira de um lado, tapa, encosta o queixo no peito, solta do outro e depois reverte. Observe-se como é que você já está mais calmo, mais calma. Só de estar consciente da sua respiração. E agora eu vou pedir para vocês, quem quiser se deitar para fazer esse educativo, você já vai ficar deitado para fazer o relaxamento. Se não, pode fazer sentado mesmo, tá bem? Então nós vamos aprender a respirar com a barriga, que é a base da meditação. De todas as práticas meditativas que eu conheci até hoje. Mesmo as práticas dinâmicas, sei lá, como a prática do Osho, ou o Giro Sufi, ou as práticas de meditação circular, até as meditações estáticas, tântricas, iógicas, budistas, jainistas, todas usam a respiração ampla aqui no baixo ventre. Como é que funciona? Ela é o pilar da sua meditação. Swami Rama, um grande mestre que viveu no século XX, dizia para nós que você não é só corpo, você não é só mente. Entre sua mente e o seu corpo existe uma coisa chamada respiração que conecta ambos. Essa respiração é o fluxo e o espelho da sua forma de pensar, da sua forma de agir. Por exemplo, como é que você respira quando você está com raiva? Me mostra aí. Não é? Curto, rápido, intenso. Como é a respiração de uma pessoa alegre? A respiração de uma pessoa, quem já teve, por exemplo, depressão, sabe, é uma respiração errática, que não tem volume, não tem eixo, você não sabe se ela é longa, se ela é curta, ela é toda oscilante, não é? Ela parece sufocante, né? Então, existe um eixo fundamental, existe uma relação fundamental entre nossa respiração e nossas emoções. Se eu disser para você, para de ficar triste agora, funciona. Não, né? Agora, se eu disser para você, no meio de uma síncope de tristeza ou de raiva, olha para mim e respira fundo. Isso funciona, certo? Então, a gente vai do mais sutil, do mais denso para o mais sutil para alterar o mais sutil. Ok?
E funciona. A Patrícia já me viu, outras pessoas já me viram, tirar pessoas de crise de pânico, de ansiedade, só com os exercícios respiratórios e as técnicas de autoapaziguamento que a gente ensina. Tá bem? Então, como é que a gente começa essa respiração na barriga? Se você estiver deitado, deitado de costas, flexiona os joelhos para amparar melhor as costas. E aí você põe uma mão no peito e outra mão no abdômen. Se você está sentado, sentada, a mesma coisa. Mão no peito, mão no abdômen. Esta mão de cima não mexe. Porque geralmente quando a gente fala respire fundo, as pessoas fazem o quê? Não é? E na verdade, onde você leva o maior aproveitamento do ar para os pulmões é quando você consegue inflar o abdômen. Não é que a sua barriga está respirando. É que como você está levando o ar até a base dos pulmões que estão aqui nessa altura, teu diafragma dilata. Então, quando você inspira, a sua barriga vai lá para frente, ó. E quando você expira, ela encolhe lá atrás. Ok? Se você está deitado de costas para o chão ou na sua cama, sente como a respiração de um bebê. Sua barriga vai lá para frente quando você inspira. E encolhe lá atrás quando você expira. Se está difícil, usa a ajuda das mãos. Então, essa mão de cima não mexe, mas a mão de baixo, quando você expirar, você empurra a barriga para dentro com a mão. E quando você inspira, você só solta a mão, a barriga vai lá para frente, certo? A respiração é pelas narinas. E ela é ampla, lenta e profunda. Vai se dando conta de como é que o seu corpo reage a cada respiração. E a cada inspiração, percebe que a sua disposição e seu vigor aumentam, sua atenção aumenta. E a cada expiração, você relaxa e solta as tensões desnecessárias. Vai levando atenta e calmamente essa respiração ao abdômen. Fique na postura que seja mais estável e confortável para você. Nós vamos começar o relaxamento, que é uma base da meditação. Você pode fazê-la sentada ou deitada, você que sabe. A prática em si que nós vamos fazer de Shamatha é sentado. Mas nessa primeira parte, apenas para você entrar no seu corpo, aprender a habitar nele, você pode optar por ficar deitado com as pernas estendidas. Continua essa respiração lá no baixo ventre. Deixa as pernas esticadas se você está deitado. Se estabelece na postura sobre os isquios se você está sentado. Fica atento ao ar que entra e sai. Se você está sentado, ombros para trás, peito para fora, sentado, sentada sobre os isquios. Queixo paralelo ao chão, então nem muito para cima, nem muito para baixo. Exatamente paralelo ao chão. E a respiração ampla, profunda e serena. E você percebe primeiro o seu corpo pressionando o local em que ele está sentado ou deitado. E o peso do seu corpo pressionando o chão e o chão empurrando o seu corpo para cima. E você percebe o volume do seu corpo quando ele está cheio de ar e depois quando ele está vazio. A cada inspiração, você vai tomando consciência do seu corpo todo. E a cada expiração, você vai soltando os pontos de tensão desnecessários. E a gente começa relaxando os músculos da face. Então você percebe e relaxa todos os músculos da face, vai fazendo ligeiros movimentos, se dando conta do topo da sua cabeça.
Percebe a sua testa, a superfície da sua testa. Percebe e relaxa a parte de trás do crânio. Você percebe e relaxa seu maxilar. Relaxa seus olhos, então de olhos fechados, movimento, o globo ocular, relaxa as tensões do globo ocular. A cada expiração vai soltando esses pequenos pontos de tensão que às vezes a gente nem percebia que estavam tensos. Então descansa os olhos, movimenta devagar o rosto para ir soltando os pontos de tensão. Comanda mentalmente que você quer relaxar seus olhos e a musculatura em volta dos olhos. A musculatura em volta dos lábios. Tome consciência e relaxe seu pescoço. Observe e relaxe seu ombro direito, braço, antebraço, palma da mão e dedos da mão direita. A respiração ampla e profunda pelas narinas, o ar que entra frio quando você inspira, faz sua barriga ir lá na frente. O ar quente que sai, encolhe sua barriga lá atrás. Relaxe o ombro esquerdo, braço, antebraço esquerdo, mão, dedos da mão esquerda. Relaxe as suas escápulas e o seu tórax. Relaxe seu abdômen mais e mais e a região lombar. Faça pequeninos, microscópicos movimentos, se você quiser. Discretos movimentos que só você perceba que vão melhorando mais e mais a sua postura. Mesmo deitada, essa postura precisa ser excelente. Relaxe os glúteos e o assoalho pélvico. Ali na região dos genitais e da virilha. Relaxe as coxas. Tome consciência e relaxe um joelho e depois o outro. Continue a respiração lenta e profunda. Relaxe a panturrilha direita, a panturrilha esquerda. Pé e dedos do pé direito, pé e dedos do pé esquerdo. Perceba seu corpo como um todo harmônico. A cada respiração você melhora a sua postura e sua presença. E você se dá conta do espaço que seu corpo ocupa. Se dá conta dos sentidos mais aflorados. Percebe, por exemplo, suas roupas tocando sua pele. Percebe a temperatura do ar à sua volta. E flui na respiração ampla, lenta e serena. Se puder, deixe a sua expiração um pouquinho mais lenta do que a inspiração. Perceba a paisagem sonora ao seu redor. Que sons aparecem aí? Além da minha voz, quais os sons que seu corpo produz? Quais os sons do ambiente à sua volta?
Afunda em tentar percebê-los, mas sem tentar criar histórias em cima deles. Apenas percebendo-os a todos. A cada expiração vai soltando mais e mais os pontos de tensão e percorrendo seu corpo de baixo para cima, de cima para baixo com a sua atenção e soltando os pontos tensionados da sua mente ou do seu corpo. Vá mais fundo na sua respiração e mais fundo na sua presença. E perceba que aqui e agora, neste exato instante, está tudo bem. Perceba que tudo aquilo que sua mente produzir, de memórias ou expectativas, não é real. Não está acontecendo no agora. Então volte de novo e de novo para este aqui e agora. Perceba como a sua respiração faz com que você se dê conta do prazer que é estar vivo, viva, ancorado, ancorada no presente. Seu queixo, se você está sentado paralelo ao chão, nem para cima nem para baixo, ombros para trás e peito para fora. Esteja aqui, fluindo nesse silêncio. A cada inspiração, encha-se de vigor e de energia. A cada expiração, dissolva os pontos de tensão. Perceba a sua respiração se tornando mais lenta e mais ampla. E na medida em que ela assim o faz, você se torna mais e mais relaxado, relaxada. Devagar, ajuste sua postura. Nós vamos começar a segunda parte da nossa prática, onde eu vou ensinar para vocês Shamatha. Então, quem está deitado pode se sentar devagar, quem está sentado pode fazer pequenos ajustes, mas ainda assim permaneça nesse estado de atenção e presença. Devagar se sente, devagar se ajuste. Se puder, faça-o de olhos fechados. Atento, atenta para o seu corpo. Se precisar, faça mais uma torção de leve. Mais um pequeno alongamento. Lembre-se que a postura tem que ser estável e confortável.
Se coloque com qualidade e presença no agora e continue a observar o fluxo e o influxo da respiração lá no baixo ventre. Mais uma vez, estabelecido no aqui e agora, observe a paisagem sonora. Perceba a sua barriga se projetando lá na frente quando você inspira e se encolhendo lá atrás quando você expira. As posturas da sua mão são a sua escolha. Você pode deixar uma mão em cima da outra no Shiva Mudra, pode deixar as mãos espalmadas sobre os joelhos ou em algum outro gesto meditativo que você conheça. Observe o aqui e agora, e cada vez que a sua mente escapar, não brigue com ela. Peça licença, diga, agora não. Depois eu cuido de você, para qualquer pensamento, lembrança ou urgência que apareça aí. Quando você inspira, esse ar frio que entra pelas narinas te enche de vigor. Então, se você ficar sonolento ou sonolenta, aí vai a primeira dica, o primeiro antídoto. Basta que você inspire vigorosamente 3 ou 4 vezes seguidas e reajuste a sua postura em cima dos isquios. Se preciso for, contraia os glúteos e relaxe de leve. Então, o primeiro antídoto é revisar a postura e inspirar vigorosamente 3 ou 4 vezes se ficar sonolento, sonolenta. Seu queixo está paralelo ao chão. Se possível, levemente para dentro do pescoço, só para ajustar. É um ajuste muito delicado que só você percebe. Se a sua mente continuar dispersa, basta que você tente se lembrar da sua última expiração. Como é que ela aconteceu? Tente lembrar de como ela foi. E o outro antídoto para dispersão é expirar bem lentamente, 3 ou 4 vezes, e depois retomar um ritmo confortável. Esteja aqui presente. A língua toca de leve o céu da boca, ali entre os dentes. Você coloca um suave sorriso nos lábios. Só o faça, depois a gente fala do porquê. Um discreto sorriso que só você percebe. E a sua respiração vai e vem, ampla e serena, como as ondas do mar na beira da praia. Quando eu tocar o meu sino, você vai contar 21 movimentos respiratórios. Uma inspiração, uma breve pausa e uma expiração. E aí você conta 1, outra inspiração, breve pausa, expiração, 2, até 21. Lembre-se dos antídotos. Se a mente ficar sonolenta, ajuste a postura e inspire 3 ou 4 vezes vigorosamente. Se ficar disperso ou dispersa, tente lembrar da última expiração e expire 3 ou 4 vezes bem lentamente.
Olhos fechados e o corpo mais imóvel possível. Queixo paralelo ao chão. Tente se lembrar de que não há nada urgente. Nada para anotar, nada para pensar. Vai haver tempo para tudo isso. Só esteja aqui. Se dê esse momento. Confortável ou desconfortável, apenas esteja aqui. Amplamente ancorado no aqui e agora. E se você for capaz de se dispersar das ilusões com o passado e com o futuro, vai perceber que aqui, agora, neste exato instante, está tudo bem. Lembre-se dos antídotos e lembre-se de contar, apenas contar, 21 movimentos respiratórios. Os antídotos também podem estar na contagem. Se você não precisar fazer uso deles, apenas flua no fluxo normal da sua inspiração, breve e confortável pausa e expiração longa e lenta e suave. O exercício começa agora. Esteja aqui presente. A cada inspiração, o ar frio que entra nas suas narinas, projeta sua barriga lá na frente, te enche de disposição e vigor. A cada expiração, sua barriga encolhe lá atrás, o ar quente que sai, remove os tumultos mentais e as tensões excessivas. Vá sem pressa, mantenha a contagem.
Vá mais fundo. E lembre-se de manter o queixo paralelo ao chão. Ombros para trás e peito para fora. A cabeça nem fica lá para cima, nem muito lá para baixo. Paralela ao chão. Se você ficar sonolento, sonolenta, lembre-se dos antídotos, inspire vigorosamente e revise a sua postura. Se você se distrair, expire lentamente 3 ou 4 vezes. Se você já acabou, apenas observe. Se você não acabou, não tenha pressa. Esteja aqui presente. E observando o seu corpo, sem abrir os olhos ainda, vá fazendo pequenos movimentos. Movimente os dedos das mãos, os dedos dos pés, os ombros, o pescoço. Vá relaxando e soltando o corpo. E quando estiver pronto, pronta, inspire fundo e devagar abra os olhos. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya
Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. Om Shri Gurudeva Arpanamastu. Guie-nos do não ser para o ser, das trevas para a luz, da morte para a imortalidade. Paz, paz, paz entre todos os seres. Rendemos os frutos da nossa prática aos pés dos divinos mestres. Muito bem. Inspira fundo, devagar abra os olhos. Deixa eu dizer algumas coisas. Deixa eu trazer o computador aqui mais para perto para eu poder ver vocês de pertinho. Legal. Algumas pessoas pegaram no sono. Ok? E aí, como é que a gente faz? De novo, revisa a postura. E cada vez que você vê a postura empobrecendo, mesmo que você não está dormindo. Ah, Guilherme, eu não estava dormindo, eu estava ouvindo você falar. Tudo bem, mas meditação é atenção. Lembra dos 3 pilares? Relaxamento, estabilidade na postura e avidez mental. Avidez não, perdão. Vitalidade mental. Alerta, atenção. Então, é necessário que essa postura esteja ampla. Como é que você faz? Ah, mas é a minha primeira meditação. Não tem problema, eu já contei para vocês. Lá no trabalho do Yogananda, Self-Realization Fellowship, a primeira vez que eu fui foi muito engraçado, porque é um silêncio sepulcral, né, nas técnicas. E daí, é todo mundo nas cadeiras e algumas pessoas não estão ainda acostumadas. E as pessoas ficavam assim. Parecia um show de rock silencioso. Só faltava a pessoa fazer assim com o dedinho. E isso não é necessariamente dormir. Isso é um estado de hiperrelaxamento em que o corpo se solta. Por quê? Porque a gente não está acostumado a relaxar e ficar atento. Nós estamos tão pilhados, nós estamos tão acelerados, que a hora que a gente diz para o corpo relaxa, ele se despenca. Então, é um processo gradativo esse, de ir qualificando a sua atenção. Vocês conseguiram perceber que essas técnicas que eu ensinei não dependem de crença religiosa, não dependem de não crença, são técnicas fundamentalmente para desenvolver um músculo sutil, um órgão sutil nosso, que é importantíssimo, é o pilar da nossa consciência, chamado atenção. Porque meu mestre uma vez falou, e William James falou algo parecido. William James disse, ali onde você coloca a sua atenção, você cria a sua realidade. Meu mestre disse, onde quer que você coloque sua atenção e sua intenção, cria-se a sua realidade. Como você põe a sua presença no espaço, você vai perceber a realidade. Então, por isso que Shamatha é tão importante. É uma técnica básica, para quem já faz prática meditativa, essa técnica pode ser muito simples, para quem faz, sei lá, meditação com chakras ou com mantras, mas sem isso, sem esse eixo fundamental da tua atenção presente, você vai fazer qualquer outra técnica de maneira pobre, dispersa. E agora eu quero saber de vocês, quem tem dúvidas. Como tem bastante gente na sala, se vocês puderem, façam a gentileza de erguer a mão. Você clica ali em participantes, e aí lá tem um botãozinho escrito Raise Hand ou erguer a mão, e aí eu chamo você. Lembre que não tem dúvida errada, tá bom? Fala, Rafael. Boa noite, gente. Guilherme, eu não sei se eu tenho pressão alta. Em determinados momentos eu senti um pouco de tontura. Não sei se é por causa da oxigenação. Muito provavelmente, você respira de maneira mais curta do que você estava respirando durante a prática. E a hiperoxigenação promove, ao mesmo tempo, uma irrigação sanguínea maior, como também esse processo, a hiperoxigenação promove essa expansão assim, da percepção. Então, dá uma certa vertigem. Mas é normal, não é nada com que se preocupar. É só uma questão de se acostumar. E também Meu áudio ficou muito baixo? Para mim, não, pelo menos. E assim, para mim, pelo menos lá pelas tantas, eu tinha a vontade que eu tinha de respirar assim, intervalos menores. Mas a gente mantém, né, a inspiração e a expiração mesmo depois, né? Ou eu posso ir diminuindo? Faz a respiração ampla. O que vai ajudar isso, por isso que o pranayama é importante. Por exemplo, tem um pranayama chamado Kapalabhati, que ele expulsa o excesso de gás carbônico da nossa corrente sanguínea. Ele é assim.
fazer bastante Kapalabhati ajuda para que essa ansiedade diminua. É muito interessante, né? O professor Marcos Rojo comenta, acho bem engraçado. Ele falou assim, ninguém que tem problema de respiração morre porque não sabe inspirar. Porque se você tiver problema para inspirar, você vai ter uma vez só e vai morrer. As pessoas que têm problema de respiração, elas não sabem expirar, elas não sabem controlar a saída de ar. O Kapalabhati ajuda justamente nesse processo. A gente pode trabalhar ele na aula que vem, como um dos pranayamas que a gente faz. Ele é difícil para quem nunca praticou yoga, mas com o tempo vocês pegam um jeito. Próximo. Só uma última, Mireia, só uma última. Eu fiz sentado, né? Que eu no chão eu não me adaptei bem. Mas eu tenho vontade louca de mexer o pé, mas eu deixo o pé plantado, sei lá, né? É ansiedade o nome disso. É a gente querendo ter faniquito. De novo, o corpo não está acostumado. Então, é um treino isso. Como qualquer outro. Como treinar para uma nova língua, como treinar para qualquer outra habilidade. É dizer para o corpo, sossega. Né? Um dos processos que a gente adquire com a meditação é que a gente chama de nirodha, que é controle. Mas não um controle impositivo e violento. Lembra que eu falei sobre quando a mente está tumultuada? Você não vai dizer, cala a boca, mente! Você vai dizer, dá licença, depois eu cuido de você. Por que isso? Porque a nossa mente não funciona. Quem tiver com a câmera desligada, por favor, liga para eu poder ver todo mundo. Porque a nossa mente não funciona pela via negativa. Né? Fecha os olhos rapidinho, só para a gente fazer um exercício educativo. E por nada neste universo, só fecha os olhos, não precisa nem ver a postura, nada. Não pensa de jeito nenhum, não pense no macaco azul. Não pensa no macaco azul. Não pode pensar no macaco azul. Macaco azul não pode aparecer aí. Abra os olhos. Quem conseguiu não pensar no macaco azul at all? A nossa mente ela não funciona por imposição negativa, né? O pessoal que está com a câmera bloqueada, se possível, deixa eu ver vocês, né? E durante a prática, eu não sei se vocês receberam um comunicado da Paty, como esse é um curso técnico, eu preciso ver vocês para saber como é que vocês estão fazendo. Então, se eu disser para você, não pensa em algo, a tua mente vai te trair, você vai voltar para aquele lugar. Agora, existem truques. A prática da meditação tem muito dessa história de enganar o enganador. A sua mente que te tira do sério, a sua mente desejante e desejosa, a sua mente oscilante é o veículo pelo qual você vai experimentar também a tranquilidade da sua consciência. É um pouco... Enquanto ninguém tem mais perguntas, deixa eu mostrar para vocês a ilustração do shamatha para vocês entenderem do que eu estou falando. Que essa é a pictografia, é a forma com que os tibetanos desenharam isso aqui e é brilhante. Alguém tem alguma dúvida? Por favor. Deixa eu ver. Alguém tem alguma pergunta? Sentir dor e pernas dormentes. É normal, Renata. Se você nunca meditou, a gente não está acostumado. Então, é por isso que é importante fazer os alongamentos antes, por isso que é importante achar uma postura estável e confortável. Por isso que, por exemplo, eu disse para quem senta no chão para deixar uma perna na frente da outra. Porque se você cruzar assim, nossa, vai passar um pouquinho e já vai adormecer. Mas sempre acontece. Agora eu consigo ficar em Padmasana eu consigo ficar 1h30 sem a minha perna adormecer. Agora, depois de 12 anos de prática. Mesmo assim, como a minha prática leva 2h30, adormece. A nossa prática, né, Darcy e Edith? A nossa prática leva bastante tempo. E mesmo eles no banquinho, às vezes adormece, né? Varia. Tem dia que o corpo não obedece. Para isso a gente respeita o corpo, faz alguns alongamentos, né? Traz um pouquinho essa atenção e esse cuidado com o corpo para que ele fique mais confortável ali. Existe um melhor horário para meditar? Sim. Idealmente, sim. Deixa eu só abrir aqui a imagem do shamatha. Bom, depois eu abro lá no final, né? Para mostrar para todo mundo. Tá bom. Os horários para meditar... Eu gostei de uma resposta que a Elisa Cosassa deu. O melhor horário para meditar é o horário que você pode. Que você vai fazer direito. Que você vai se comprometer a fazer. A parte é isso. Tradicionalmente, eu gosto de indicar para as pessoas meditarem em 2 momentos.
ou, né? Ou você medita nos dois, ou você medita em um deles. Ou quando você acorda, ou antes de dormir. Por quê? Elas têm funções diferentes, essas duas práticas. Logo que você acorda, essa meditação, quando você está limpo das inquietações com o dia que você tem pela frente, essa meditação vai te encher de vigor, de energia e de alerta para você enfrentar o que você tem para enfrentar ao longo do dia. E a meditação da noite vai dispersar os tumultos mentais para que você durma com qualidade. Porque dormir faz parte fundamental do processo iógico de se tornar cada vez mais lúcido e mais saudável. É fundamental. Outra coisa, outros horários que os yogis recomendam é meio-dia, meia-noite, no nascer e no pôr do sol. Aí fica da conta do freguês. É um jeito dele dizer, medita na hora que tu pode. Tem alguma vantagem da respiração baixa em relação à completa? Sim, porque a respiração que vem até o baixo ventre, ela não excita. Se você faz o que geralmente chamam de respiração completa, né? Vem aqui, aí vem para o meio e traz para o tórax. Primeiro você tensiona os ombros. Mesmo que você não perceba, você tensiona. E quando você leva o máximo possível de ar para os pulmões, chega uma hora que você hiperexcita e hiperventila. Então a ideia é, por isso que é importante também que a expiração seja ligeiramente mais longa que a inspiração. Porque se você fizer isso aqui toda hora, aí dá tontura, aí dá vertigem, e aí o batimento cardíaco dispara. Então é por isso. Você não leva a respiração até o tórax para não criar tensão nos ombros, não criar tensão no tórax. E a quantidade de ar máxima que você faz com a respiração ventral, até aqui no centro, já é mais que suficiente. Essa pergunta da respiração completa, provavelmente você já faz yoga, não? O Vitor Hugo. Olá, a Isabel Fernandes fez uma pergunta que o Gui pulou sem querer, eu acho. Cadê? Senti vontade de bocejar e chorar. Bom, faz parte do pacote, das várias coisas que seu corpo vai fazer como reação a essa coisa esquisita de você relaxar. Tem gente mais esotérica que vai dizer que é troca de energia. Eu não vou por essa via. Eu vou dizer, teu corpo está reagindo de uma maneira nova a esse processo. Quando a gente relaxa muito, a gente boceja, aí a gente lacrimeja. Se você quiser pesquisar essas outras vias, não é o tipo de abordagem que eu estou dando nesse curso. A gente começa com o processo mais aterrado, por assim dizer. Porque se a gente não dá conta da base da nossa mente, de como é que funcionam nossos pensamentos, nossas motivações, por que é que eu estou inquieto, por que é que eu estou ansioso. Se eu não sei identificar essas coisas, eu jamais vou poder identificar aspectos sutis, energéticos e todas essas coisas que as pessoas gostam de pesquisar na meditação. Ou você aprende a olhar e ver e reconhecer quem é você aqui e agora, ou o resto do processo vai estar comprometido. A Isabel levantou a mão e depois tem a Fabiana. Eu não sei quem levantou primeiro. Acho que ele coloca na ordem, né? Pode perguntar. Eu tinha levantado a mão, mas aí eu resolvi escrever. Era sobre o bocejo e o choro mesmo. Normal. Faz a respiração. Provavelmente é o seu corpo estranhando você estar super relaxada. Tá bom, então. Obrigado. Nada. Fabiana. Então, Gui, eu sinto que quando eu tô começando a me dispersar, o meu olhar, ele fica meio que flutuando, assim. E aí, quando eu como se eu ativasse meu olho e começasse a olhar pro preto de quando eu fecho o olho. Dá pra entender isso? Não... Claro. Meio que meu olho fica meio preguiçoso. E aí, quando eu volto a olhar, como se tivesse alguma coisa na minha frente, eu retorno para essa atenção. Perfeito, perfeito. Isso é uma técnica, isso é trataka. Aliás, para quem estiver interessado, enfim, para quem estiver interessado em técnicas tântricas ou a Kriya Yoga, essas tradições, você tem posturas para os olhos. É que essa é uma técnica básica. Shamatha é uma técnica na qual você se estabelece no agora da forma mais simples possível, com os olhos fechados. Dá para fazer também com os olhos semicerrados. Então, eles entreabertos assim. O Zazen, por exemplo, que é a técnica de meditação da Monja Coen, você fica com os olhos abertos, quase fechados, né, para não ficar piscando toda hora, olhando a 45 graus. Essa é uma boa forma. Uma outra forma de fazer shamatha, se você quiser, é fazer do jeito que o pessoal faz Zazen. Você se volta para uma parede branca ou com uma cor só e faz a contagem das respirações olhando para a parede branca. Fica ali.
É uma outra forma de focar. Ela precisa ser uma meditação focada para fazer efeito. E olha, mesmo que você que está nesse curso já fizesse outras práticas, mas eu já faço outras práticas mais avançadas, de novo, mestres tibetanos de realizações altíssimas fazem 21 ciclos de 21 shamatás antes de fazer as outras práticas deles. Eles se focam mesmo. Eu estou falando de mestres já realizados. Eles sabem que se a mente não está focada, não existe resultado. A gente delira, a gente deriva, a gente começa a imaginar coisas. Né? Então, eu estava falando do Tantra, da Kriya Yoga, que tem a postura dos olhos. Na Kriya Yoga, por exemplo, com os olhos fechados ou semicerrados, ou para quem consegue aberto, sem piscar, o olho fica aqui, no ponto entre as sobrancelhas. A prática que a gente vai aprender na última aula, deixa eu ver. A prática da compaixão, a gente ergue as sobrancelhas para ajudar esse processo de focalização. Eu sinto que quando eu ativo o olhar, eu começo a sentir um formigamento no meio da testa. Legal. E aí eu sinto que quanto mais eu foco nesse ponto, é como se eu fosse adentrando camadas, assim, eu fosse me aprofundando. Então você acabou de descobrir uma das bases fundamentais de algumas das técnicas mais avançadas assim que tem. Claro, você precisa de instrução para ir pouco a pouco. Vamos com baby steps, né? Com pequenos passinhos para chegar lá. Mas as técnicas mais avançadas têm esse processo de trataka, né? De onde você fixa o olhar, ele produz essa concentração. Tem técnicas, por exemplo, vocês podem experimentar, fazer o shamatha olhando para a chama de uma vela. Também ajuda. Porque, além de tudo, se você tentar... Antes de você fazer shamatha, você pode tentar fazer olhando para a chama da vela, tentando não piscar, porque isso vai limpar os dutos lacrimais também. Mas pisca, eventualmente. Deixa eu ver aqui. Rodrigo, arrepio iniciando na base da coluna e se estendendo por todo o corpo. O que é e por que ocorre? Todas essas coisas, da focalização do olhar e desses arrepios, nós vamos ter que trabalhar num próximo curso mais aprofundado de meditação. Onde a gente trabalha, por exemplo, Tattva Shuddhi, que é a limpeza dos chakras. Ou se em algum momento da sua vida você quiser aprender Soham Hamsar, que são as duas técnicas de ampliação que a gente ensina nos cursos. Ou ainda, se você quiser ir mais e mais e mais fundo e quiser realmente trilhar esse caminho de uma forma séria, aprender Kriya Yoga. Aí é outro esquema. Mas são fluxos de energia sutil. E aí você pode acreditar ou não, mas, de novo, você está sentindo. Não é impressão, não é sugestão. São impressões físicas que estão ali aparecendo de fluxos de outras percepções, não do teu corpo ordinário, como a gente diz. É do teu corpo, está no teu corpo, mas são esses fluxos da consciência que percorrem pelos feixes de nervos da sua coluna. Eu posso responder dizendo que eles são chamados de Ida, Pingala, e tem um outro que precisa ser aberto, chamado Sushumna. Por curiosidade, quanto tempo ficamos meditando? Entre o relaxamento e o shamatha, deu quase 1 hora, né, Paty? Deu quase 1 hora. Hã? Posso falar? Pode, deixa eu só colocar aqui que o Vitor levantou a mão, então aí eu já te chamo, Adri. Vitor. Oi, Gui. A minha dúvida, acho que são algumas. Primeiro que... Você tá com 2 lugares ligados, não é? Tô. Dando um eco. Bloqueei um dos microfones. Melhorou, né? Melhorou. Primeiro, eu fiquei com dúvida, eu não entendia ao certo se o que eu estava sentindo ali no momento era um estado de atenção ou se eu estava desperto ao ponto de parecer que eu não estava prestando atenção em nada. E isso aconteceu em momentos diferentes. Em determinado momento, assim como a Fabiana falou, quando eu colocava meus olhos para cima, eu sentia uma coisa diferente de quando eu deixava meus olhos para frente. Quando eu trouxe meus olhos para cima, eu ficava... Parecia que eu, não sei, vinha menos coisa na cabeça, mas eu não sabia se eu estava ou não prestando atenção, ou se eu estava, por exemplo, ficando super sonolento. E quando eu trazia os olhos para frente, eu percebia vindo mais coisas, mas ao mesmo tempo eu achava que eu estava prestando mais atenção. Eu fiquei nessa dúvida. Aí depois eu mando a outra dúvida. Tá, bom.
o estado de atenção presente, ele é um estado diferente. Veja lá, a professora Lia explica isso de um jeito muito legal. Deixa eu... Essa lousa tá imunda de coisinhas, mas... A atenção meditativa é uma coisa que se sustenta entre duas coisas. Dá para ver aqui? Peraí. Atenção. Ó, então, a atenção, ela é um ponto que se sustenta entre essas duas coisas aqui, entre tensão e desmanchamento. Dá para ver? A atenção, ela é um ponto em que a sua mente está presente, mas ela está serena e calma e quieta, sem necessidade de agarrar, de percorrer, de possuir ou de controlar nada. A atenção, ela está presente, mas ela está fazendo força. E o desmanchamento é a completa dispersão. Quando a gente não está ainda acostumado a permanecer em atenção focada por muito tempo, em atenção plena por muito tempo, ela vai oscilar. Ela tem hora que vai parecer um espanto, tem hora que ela vai parecer uma coisa suave. Mas com o tempo você vai se familiarizando a isso, porque é um estado natural da consciência. Também nessa prática, é parte da descoberta do praticante como é que a postura dos olhos vai lhe ser mais confortável e mais favorável. Por isso que eu não estou descrevendo, pode fazer Shambhavi Mudra, que é o nome dessa técnica que você olha lá para cima. Aliás, eu desrecomendo que você faça qualquer uma dessas coisas. Só fica, permanece e observa. Isso vai produzir em você um auto-reconhecimento. Faz parte do processo, Vitor, também perceber de maneira qualitativa e quantitativa quais são os modos que seu corpo e sua mente precisam se ajustar para que você esteja se sentindo melhor. Mas no fim das contas, o melhor termômetro para todos vocês, para saber se a prática está funcionando direito, é uma sensação constante de maior paz do que você tinha antes. Paz interna, ou tranquilidade, ou satisfação, ou alegria e contentamento são ótimos termômetros para saber se a prática está funcionando. Uhum. Tá. E outra dúvida que eu tive durante essas últimas 21, esses 21 ciclos que você falou, em determinado momento eu comecei a sentir meu coração batendo. E aí eu tava aqui e o coração batia e eu senti inclusive o meu corpo balançar junto com o coração. Isso me deu uma ansiedade na hora que me tirou. Eu fiquei tipo, meu Deus, coração, para, pelo amor de Deus. Eu fiquei ansioso. Não fala isso não, vai que ele para. Eu fiquei ansioso, falei, meu Deus. Porque olha eu só. tava até balançando, assim. Na próxima, não tava não, você tava imóvel, mas essa sensação de balançar e essa sensação interna tem a ver com a prática que a gente vai fazer na aula que vem, chamada interocepção, que é a sensação interior. É aprender a habitar a interioridade, a subjetividade do seu corpo. Porque assim, quando eu falo, vocês vão aprender na próxima aula a sentir seu braço por dentro. Vocês vão aprender a sentir, sei lá, seu coração. Vocês vão aprender a sentir seus órgãos internos de um jeito muito sutil, mas muito preciso. Ai, mas como assim? Ué, quando você tem dor de barriga, você não sente a interioridade da tua barriga? Quando você tem dor de cabeça, você não sente a interioridade da tua cabeça? É teu corpo. Só que você não está prestando atenção nele o tempo todo. O que nós vamos aprender na próxima aula é como trazer essa atenção para dentro e habitar no corpo. Mas essa sensação de ficar balançando ou girando, todo mundo que começa a meditar, boa parte das pessoas tem. E isso é por conta de, o eixo de equilíbrio porque o equilíbrio é um dos nossos sentidos fundamentais, né? O senso de equilíbrio é um dos sentidos fundamentais. Eu vou estender mais alguns minutos porque a gente demorou 10 minutos para começar. Tudo bem? Tudo bem. Então eu vou estender 5, 6 minutos. Beleza, valeu. A gente tá na reunião agora, mas... Valeu pelas dúvidas. Mas assim, então, sentir a interioridade do seu corpo é só uma questão de treino. Se a gente sentir dor, a gente também pode só sentir. E essa coisa de sentir balançar se dá por alguns fatores. Então, o sentido de equilíbrio começa a se dilatar e a sua própria percepção, né, o seu sentido de si começa a modificar. Eu esqueci o nome do sínulo. Eu esqueci o nome agora, eu vou perguntar para a Edna. Tem um sentido interno, tem um pequeno órgão interno que você estimula e que ele ajuda
no nosso senso de equilíbrio, quando você fecha os olhos, que é um dos pontos fundamentais para a gente estabelecer a nossa noção de equilíbrio, você começa a ficar um pouco disperso. É tudo uma questão de costume. Beleza. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Então, deixa eu só mostrar para vocês como é que os tibetanos ensinam o shamatha. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a hora é essa. Peraí, deixa eu abrir aqui. Ué, gente, por que ele não está abrindo? A Adri ali, Guilherme. Hã? A Adri quer falar. Ah, tá bom. Pois não? Não, eu posso falar? É que eu não sei levantar a mãozinha. Por favor. Ah, é verdade, desculpa. Não, então, eu estava falando do tempo, né? Quanto tempo que a gente levou, a gente tem uma coisa de querer controlar. E como que a gente, assim, eu tenho uma dificuldade de saber o momento, não é o momento de parar, é o momento que eu faço as 21 respirações, por exemplo, eu posso usar o japamala para eu fazer uma sequência de respiração. Não sei se isso é o momento de falar agora ou no final, enfim. Não, agora você não usa japamala. Nessa prática você não faz contagem com o dedo, nem com japamala, nem com arrozinho, nem com feijão, nem com nada. É para manter, tem uma função a consciência muito importante de manter essa contagem, que é trazer como uma âncora a mente para o agora, se estabelecer aqui, né? Agora, se você ainda não tem, porque o shamatha ele é uma prática introdutória. Na próxima aula, nós vamos aprender uma outra prática. Então, nós vamos aprender nós vamos aprender 5 técnicas ao longo desse nosso curso. Shamatha, interocepção, que é esse habitar por dentro, que é o que você faz depois do shamatha, que é observar-se, ficar ali. A outra coisa é o vipassana, que é a prática da intuição, então a prática da percepção intuitiva e da autoavaliação. Não é o mesmo vipassana do Goenka, mas tem seus princípios. E nós vamos aprender a prática da compaixão na última aula. Então, são outras técnicas que você pode fazer. Mas sempre entre uma técnica e outra. E depois de acabar a técnica, para e observa. Mesmo que você desfaça a postura. Não levanta, já sai correndo, cantando Xamênia, porque você estraga a meditação. Só observa como você está. Porque é isso que vai transportar a tua prática para além do momento da prática, que é uma das coisas mais importantes que existem quando a gente fala de meditação, né? A prática tem que transcender o momento da prática. Ou seja, não adianta você sentir paz, engrandecimento, sei lá, enlevo, satisfação, e no primeiro momento você sair e voltar para sua vida acelerada, para sua mente fragmentada que você estava antes. Você tem que saber transportar as qualidades obtidas naquela prática para a tua vida diária, para a tua vida objetiva. Isso aqui é shamatha, é a ilustração de shamatha da forma clássica que os tibetanos fazem. Isso aqui. Então, rapidinho para vocês. Vocês estão aqui, nesse comecinho, tirando quem já é praticante de todo dia, mas mesmo assim quem é praticante de todo dia vai e volta nesses estados. O mongezinho representa nós lá no templo no início da nossa busca. O monge é a nossa consciência tentando compreender a si mesmo. O fogo é essa intempestividade da mente, essa avidez da mente. O elefante é a nossa mente. E ela é puxada pelo macaco dos desejos. E quando a gente tenta capturá-los, olha só, no primeiro momento que a gente tenta meditar, a gente fica ainda mais distante da nossa mente. A gente começa a clarificar. Você vê que a cabecinha do elefante e do macaco começa a ficar branquinhas. Quer dizer, você começa a praticar, parece que está mais difícil, mas você começa a clarificar a natureza da mente e a natureza dos desejos. Mas a mente é fundamentalmente puxada pelos seus desejos, carregada pelos seus desejos, pelas suas motivações, pelas suas paixões. Se você continua insistindo na prática, você consegue, tá vendo? Tem uma cordinha na mão do monge. Você consegue pela primeira vez capturar a mente e capturar os desejos, chamar a atenção deles, mas eles ainda te governam. No primeiro momento que você conseguiu capturar a sua mente e seus desejos e começar a apaziguá-los, aparece um novo personagem, que é quem vocês vão ter que combater com muito vigor. É a lebre da preguiça. Então você está lá avançando na prática e vem aquela vozinha dizendo: ai, não medita hoje não, você está cansado. Afinal de contas, você está trabalhando tanto, mas você continua,
E aí, pela primeira vez, a consciência ultrapassa a mente, a preguiça e os desejos. Isso significa o quê? Esse ultrapassado, monjinho. Agora a tua lucidez já está à frente de todos esses elementos. Eles ainda estão lá, mas você conseguiu clarificá-los. Você continua e continua. E quando você está com a mente completamente clarificada, mais uma vez ela te ultrapassa. E os desejos te puxam ali as vestes de novo. Quer dizer, quando você está muito avançado na meditação, ainda assim você pode ser capturado pelo seu ego. Ainda assim você pode ser capturado pela sua vaidade. Que é o momento em que o Buda se ilumina, no qual ele, o Mahara, né, o rei dos demônios, diz para ele, tu és de fato o Buda, o iluminado, o mais excelso dos seres. E ele toca o chão e diz, a terra é minha testemunha de que eu, a grande terra e todos os seres juntos, simultaneamente, nos tornamos o caminho. Quer dizer, a prática não é para te separar do mundo, mas é para te fazer se integrar com ele de maneira lúcida. Uma vez que você vença esse ego, a mesma mente que lá no começo da jornada era o motivo da tua perturbação e da sua inquietação, vai ser, quando ela estiver completamente apaziguada, o veículo, olha só, ela calma e apaziguada, vai ser o veículo que vai te levar aos reinos da percepção verdadeira. Vai te tornar um Buda, né? Então você sobe até os reinos paradisíacos, isto é, você torna a sua mente capaz desse estado iluminado e você volta com a chaminha da iluminação ou com a espada do discernimento, quer dizer, você volta com a capacidade de distribuir essa paz e esse bem a todos os seres. Essa é a ilustração para representar a jornada meditativa na qual vocês todos se meteram. É isso, pessoal. Por hoje é só. Se vocês tiverem mais dúvidas, terei prazer em respondê-las na semana que vem. Peço que vocês façam a prática 1 ou 2 vezes ao dia. Lembra, relaxa, observa, conta as 21 respirações, observa os antídotos. Se você ficar sonolento, inspire e revisa a postura. Se você ficar disperso, lembra da última inspiração e expire lentamente 3 ou 4 vezes. A gente se vê na próxima semana e até mais. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Om Shri Guru Bhyo Namaha. Tchau, tchau.